E hoje um grande amigo, Daniel Chaves, nós somos companheiros do Rotary de 2090 não, em 1900, 2010, isso é 2010, eu sou 2010. desde lá. É um grande companheiro que já comandou o centro aqui, numa época que era mais complicada, né? Bem mais. E é um grande companheiro e vem trazer um importante assunto, que é o assunto sempre que nos preocupa, né? Então, muito bem-vindo. Obrigado. Vou passar a palavra para o coordenador. Muito obrigado, presidente. O Charles é nosso companheiro de Rotary Club, irmão de fé e amigo, acima de tudo. Mas é uma pessoa que a gente admira muito, né? Marcos Roberto Chaves da Silva, ele ingressou na Polícia Militar. Eu vou ler resumidamente o currículo dele, porque é extenso. Merecia só uma palestra só pelo currículo. Ele ingressou na Polícia Militar do Estado de São Paulo em 79, 1979. Ele nem era nascido e já estava na Polícia Militar. E eu vou dar uma vida rápida, mas eu queria destacar o seguinte. Em 1910, ele entrou no Rotary Club, foi nosso presidente do Rotary Clube Liberdade de São Paulo. É coronel desde 2003. 2003. Eu tô nem lendo, né? É coronel PM desde 2003, ou seja, tem uma vasta experiência. E o currículo dele todo, que eu fiquei bastante impressionado, é que ele comandou sempre em São Paulo, que não é fácil. Vamos combinar. Não, é difícil. É difícil, é muito difícil. Desafio gigante, né? Dentro da formação dele, também eu acho importante, ele tem mestrado em Ciências Policiais e Segurança Pública, né? Tem doutorado em Ciências Policiais e Segurança Pública também. Tem um curso internacional em Israel, e tem um curso no Japão também. Você tem um curso no Japão. Ou seja, ele tem. Mas faz destacar as suas principais cidades de relação pessoal. E realmente muito nos honra, e a mim, pessoalmente, como coordenador desse grupo de estudo, a presença do Chaves, do Coronel Chaves, do companheiro Chaves, que vai nos dar dividir um pouco da sua experiência, do seu conhecimento sobre esse tema. Ele tem experiência, que é o tema da questões da segurança, que, enfim, que preocupa e envolve todos nós, né? Nós como pessoas do comércio, pessoas do serviço, da indústria e nossa família. A gente é um tema muito preocupante. Por favor, Charles. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade de estar aqui, né? Humberto, companheiro aí de longo tempo já na nossa jornada de rota. Eu sempre, uma vez me perguntaram, mas o que você faz no Rotary? Primeiro, que eu moro em Cotia, não moro aqui. E estou no Rotary Liberdade, que não tem nada a ver com Cotia. E aí eu sempre respondo que ninguém percebeu, mais as minhas características orientais são latentes. Já está muito tempo, né? Aí está o motivo. Mas, na grande verdade, quando eu fui questionado recentemente sobre isso aí, eu falei que o Rotary ele tem dois pilares, né? E um deles é o companheirismo. E o companheirismo, ele nasce daquela aproximação que você gera com outra pessoa, sabe? Aquele sentido de identidade de ideias, né? E acho que é por isso que eu faço parte desse Rotary Club. Além do que, nossa companheira aqui já falou, faz parte do nacional. É o único clube que está. Então, muito obrigado, Humberto. Vamos divulgar numa parte da propaganda. O Pina é companheiro já da época de
Eu não vou falar que de 1979, mas já conheci ele já naquela época quando eu ingressei na polícia. E em 2009, quando eu assumi a área centro, acho que foi uma das primeiras pessoas com quem eu conversei foi o Ordine, vim aqui conhecer a área centro. E eu tive uma missão um tanto quanto espinhosa, porque na época que eu fui assumir a área centro, quem estava saindo daqui era o Coronel Camilo, que acho que é conhecido de todos. Então, olha o problema que eu tinha. Eu tinha que assumir no lugar dele, dar continuidade àquele trabalho que ele já vinha fazendo aqui com grande excelência, e mais sem ser ele, né? Porque são pessoas diferentes. E eu me lembro que numa das primeiras reuniões que eu participei, era com os moradores ali da região da região Rangel Pestana, uma senhora começou a falar, não, mas o Coronel Camilo fazia desse jeito. Tal. O Coronel Camilo, deixa eu falar uma coisa para você. Eu e o Coronel Camilo somos exatamente iguais. Só uma diferença, eu sou muito mais bonito do que aquilo que ele é, eu que era amigo de todos aqueles moradores ali da região, né? Então, eu acho que desde aquela época a gente já se preocupava com esse tema e continua nos preocupando, até porque todos nós temos família e muito embora vamos passar, mas deixaremos aí os nossos legados para que possam dar continuidade a isso. E infelizmente eu acho que a gente adotou um caminho social que não é o mais adequado para uma estrutura de sociedade. Mas é o que temos e é o que nós temos que aprender a administrar. Eu estava até conversando agora com o Ordine, que a primeira palestra que eu fiz foi na Associação Comercial Distrital Centro. Eu estava sentado na plateia, né? Eu era o comandante já da área centro, o Coronel Camilo ia fazer uma palestra. E ele estava no Palácio do Governo, nós olhando para o relógio e nada do Coronel Camilo chegar. Daqui a pouco ele me liga e fala, Chaves, onde você está? Eu estou aqui na plateia sentado. Então vai lá e faz a palestra que eu não vou chegar a tempo. Mas qual que é o tema? Tem as transparências aí que se vira, né? Então, Eu estava lá. você estava lá? Você vai lembrar. É verdade. E vai lembrar que nessa época eu comecei a palestra, as transparências eram autoexplicativas, então não tinha nenhum problema. Aí ele chegou. Quando ele chegou, eu levantei para passar a palavra para ele. O pessoal, não. O time do Thiago, ele está sentadinho aí. Isso mesmo. Então, acho que essa é a parte mais importante aí do que a gente vai construindo aí com as parcerias que a gente conseguiu aqui na área centro, tá? Na verdade, não é palestra, é um bate-papo. Eu vou simplesmente fazer uma contextualização para que a gente possa estar no mesmo cenário e, em cima disso daí, aberto a questionamentos, perguntas, porque não é um tema fechado, não existe uma resposta certa. O caminho é esse. Infelizmente, nós temos uma estrutura, não vou dizer política, mas uma estrutura governamental que a gente vive em razão de governo, não em razão de políticas de Estado. Então, vem um governo, adota uma política, vem outro, adota outra, às vezes contrária àquela anterior, e quem estudou planejamento estratégico sabe muito bem isso daí. Toda vez que eu interrompo o desenvolvimento de um planejamento, eu volto a estaca zero. Vou começar tudo de novo, né? E eu acho que, infelizmente, esse tipo de lição nós não aprendemos. Só para vocês terem uma ideia, durante o curso lá em Israel, a gente fez várias visitas, algumas até muito interessantes, que era passeio, né? Essas eram as melhores, mas as visitas de estudo, eu tive uma visão lá que eu não imaginava. Os administradores das cidades, não os prefeitos, os administradores da cidade são ex-policiais. Não são policiais que se aposentam, aqueles que se destacam, eles são convidados a assumir a administração da cidade. A parte da administração burocrática, digamos assim, não política, né? Por quê? Porque ele já tem um domínio da administração pública daquela localidade. Ele atuou lá na área de segurança. Então, são coisas que a gente vai vendo e vai aprendendo. Mas, para que a gente possa entrar exatamente no cenário que a gente gostaria de conversar, o tema já é um tema para a gente começar a fazer uma reflexão, né? Quando a gente fala em segurança pública, nós estamos falando num aspecto muito amplo. O cidadão nessa história toda, porque na grande verdade, o cidadão não quer saber da segurança pública, quer saber da segurança dele, né?
E a segurança pública é algo muito maior do que a segurança do cidadão. A segurança de cidadão, se contrata uma pessoa, coloca ali. Por isso, e lá nos primórdios, lá em 2003, 2004, 2005, aí, assim por diante, ou melhor, desde 1988, as palestras iniciais, você deve lembrar, o que a gente tratava? A gente tentava explicar como que era o nosso sistema de segurança. Olha, tem uma polícia civil que faz isso, tem uma polícia militar que faz isso. Na época ainda não existiam as guardas municipais, mas depois ela... Aí eu tenho uma polícia federal, depois da polícia federal eu tenho uma polícia rodoviária federal, eu tenho uma polícia ferroviária federal, que é um sistema completo, é um sistema difícil de entender, né? Inclusive, a gente fica questionando, por que eu tenho uma polícia ferroviária federal se quem entra dentro da estação para atender a ocorrência é o policial do Estado? Porque não tem nunca o policial ferroviário lá. Então, esse sistema era um sistema complexo. E a gente percebeu que, com o transcorrer do tempo, isso foi sendo absorvido pela sociedade, e hoje a gente percebe que a sociedade entende muito bem essas divisões, né? Não vou entrar no mérito aqui, muito embora a gente até poderia discutir isso, se esse sistema é o mais adequado ou não é o mais adequado. Tem correntes que dizem que o ideal seria ter uma polícia só. Então, você vai no Japão, você tem a Polícia Nacional do Japão, né? Você vai em Israel, você tem a Polícia Nacional de Israel. Evidentemente que isso nos níveis de Estado, né? No nível de Estado. Quando você chega no nível nacional, você vai ter uma polícia federal, entre aspas, mas um FBI da vida, alguma coisa assim. Em contrapartida, você vai nos Estados Unidos tem mais polícia do que a gente, né? Ele tem vários níveis de polícia. E qual é a grande diferença entre os vários níveis de polícia e os nossos níveis de polícia que nós temos aqui? Essa pergunta a gente vai tentar, no final, trazer a resposta para vocês, tá? Mas para que a gente possa entender o porquê que nós temos essa situação hoje aqui, a gente tem que voltar um pouquinho lá atrás, bem rapidamente, porque aqui ninguém não tem intenção nenhuma de dar aula de história, até porque não somos estudiosos a fundo dessa situação. Mas se a gente voltar lá no Brasil colônia, quando os colonizadores portugueses aqui chegaram, não quando descobriram, mas quando os colonizadores vêm, existia já aquela necessidade de promover uma certa defesa dessa nova área, né? Então, aqueles colonizadores que chegam aqui começam a criar as capitanias hereditárias e eles constituem algo chamado de defesa territorial. O que era essa defesa territorial? Inclusive, tem uma carta de Tomé de Souza, se não me falha a memória, eu anotei em algum lugar, no item 32 ele coloca lá: precisamos armar a nossa população para que elas possam garantir a sua segurança e a segurança do nosso território. Por que eu estou falando isso, gente? Porque vejam que desde a concepção da ideia de segurança, nós partimos do ponto que a minha base principal era defender o território, né? Por que eu falo isso aí? Porque lá na frente, a gente vai ver depois na Constituição de 88, inclusive, a gente pega a polícia fardada e coloca ela como força reserva do Exército. O que é o Exército? O Exército é defesa do território. Não é defesa de cidadão. Ele defende a base física onde a minha nação está instalada, né? Nessa época das capitanias hereditárias, então ele parte desse pressuposto de armar a população, inclusive ele estabelece regras de quantas armas o cidadão podia ter na sua casa para defender os seus entes queridos, para defender a sua terra, para defender a nação quando assim convocado. Começam a surgir duas figuras que vocês já ouviram falar agora nos dias de hoje, que é a figura do quadrilheiro e a figura do miliciano. Por quê? Quando verificaram que o cidadão sozinho, para que ele tomasse, enquanto ele cuidava do espaço dele, o outro cuidava do espaço dele, mas e a integração de tudo isso? Como é que nós vamos integrar todos esses cidadãos para que eles possam garantir a defesa do meu território? E aí surge o termo milícia, que já existia em Portugal nessa época. O que é a milícia? A milícia é um grupo de pessoas armadas, sem vínculo nenhum ao Estado como ente administrador de uma sociedade, que vai se unir para defender algum local, para defender alguma situação. Se a gente parar para pensar, felizmente no Brasil nós não, em São Paulo nós não chegamos a ter esse tipo de situação,
No Rio de Janeiro, a gente ouve falar muito em milícia, né? O que a milícia faz? Ela assume um território, fala, esse território é meu. O problema é que ela desvirtuou essa suposta segurança para o campo econômico e começa a cobrar por determinadas ações. E os quadrilheiros, o que eram? Os quadrilheiros eram aqueles grupos de ex-milicianos que buscavam tomar aquele território. Eu vejo que a situação é muito semelhante do que a gente vê, principalmente quando a gente foca no Rio de Janeiro, a gente vê muito. E por que o Rio de Janeiro, gente? Não se esqueçam que o Rio de Janeiro foi a capital do Brasil, lá atrás, né? Então, o Rio de Janeiro ele mostra bem essa cultura que vem lá da época do Brasil colônia, né? Onde eu tenho um grupo que tenta ocupar o território e eu tenho outro grupo que tenta defender esse território. Mas, na grande verdade, esses dois grupos não estão ali para defender o cidadão. Infelizmente, com o desvirtuamento do nosso seio social, essas pessoas estão lá para defender interesses próprios, né? Todos eles, tanto os quadrilheiros, e aí nós temos várias facções criminais, não tem que ser uma quadrilha, e várias milícias também com esse objetivo. Tá? Bom, diante dessa situação que se instalou nas capitanias, o governador geral da época chegou e falou: opa, preciso resolver isso. Então, ele cria a Intendência Geral de Polícia. Isso nós já estamos em 1808. Vejam que se passaram quase 300 anos, né? Ou 3 séculos, para que a gente conseguisse. E aí vem mais uma noção. Por que hoje as coisas para acontecerem aqui... Quanto tempo eu tenho? Desculpa, Humberto. Por que demora tanto para... Eu estou falando aqui, eu vou me entusiasmando, vou buscando na memória. Estamos com você, estamos entusiasmados também. E aí vamos verificando por que as coisas aqui demoram tanto tempo para acontecer, né? Nós estávamos conversando agora, quando estava na polícia, eu me aposentei da polícia em 2013, ou seja, há 11 anos, eu já falava de câmeras inteligentes, que já existia na época, que vai buscar informações num banco de dados qualquer e vai trazer para o policial da sua viatura, né? Vou dar um exemplo. Hoje o Odino estava falando para nós. Ele foi na central aqui da guarda, quando ele entrou lá, automaticamente ele já foi fotografado, quando ele chegou no local, a foto dele já estava lá. Né? Naquela época, e todos nós somos vítimas desse sistema, muito embora a gente não saiba, existem câmeras inteligentes que buscam a placa de um carro, vai num banco de dados e diz a situação daquele carro. Por exemplo, se ele está no dia de rodízio ou não. Por exemplo, se ele tem débitos tributários, fugiu o termo. Tem débitos tributários, ele busca tudo isso. Mas ele também poderia buscar, bastando eu interligar no banco de dados da Secretaria de Segurança Pública, ele pode não dizer se o carro é produto de crime, não. Se aquele carro é roubado, se aquele carro é furtado. Por que não faz isso? Bom, porque todos nós acho que temos uma leve ideia, né? Porque, infelizmente, mais uma vez, voltamos lá no início. Nós trabalhamos com política de governo e não com política de Estado. Porque isso já poderia estar resolvido. Existe uma cidade chamada Indaiatuba. Indaiatuba tem esse cinturão. Ele tem um cinturão. Então, todos os carros que entram na cidade, eles têm a sua placa, vai buscar no banco de dados, recebe a informação. E se o carro tem alguma situação em que pode ensejar uma ação criminal, eles já ficam de olho, já vão acompanhando aquele carro, né? Então, vejam que desde 2013 nós já temos essa tecnologia. Então, o país não é um país atrasado do jeito que a gente pensa. Mas, tanto é que não tem que vai buscar a sua placa para dizer se você tem débitos tributários ou não, né? A única coisa é em qual banco de dados eu vou buscar informação. Mas aí entra aquela discussão. Não, mas a segurança é do Estado, né? E o banco de dados e a câmera é da prefeitura. Não dá, gente. Nós temos que superar essa fase. Bom, essas intendências gerais de polícia, que foram criadas nas diversas capitanias hereditárias em 1808, elas assumiram algumas atribuições. Além da segurança da sociedade, ela também era responsável pela limpeza, pelo abastecimento de água, por prender e julgar os desordeiros,
Então, vejam que ela começou a assumir funções que, na grande verdade, não estavam ligadas diretamente a uma atividade policial. Né? Abastecimento de água, o que tem a ver com polícia? Mas se eu quebro o abastecimento de água, eu posso quebrar a ordem daquela localidade e isso me gerar uma convulsão social. Daí a gente entende por que, quando veio a Constituição de 88, nós ficamos por muito tempo mostrando qual era o sistema de segurança pública do país, né? Com várias polícias, cada polícia com a sua atribuição. Por quê? Porque lá na origem do Brasil colônia, nós estávamos trabalhando com a ideia de que a atribuição policial, a atribuição de garantir a ordem, envolvia tudo isso. Transporte, é que o transporte naquela época era algo bem menos complexo, tá? E isso perdurou, evidentemente que tinha tudo para dar errado, porque que tamanho teria essa polícia? Né? Então, isso perdurou até 1831, quando, em 10 de outubro, uma legislação do governador-geral criou o Corpo Municipal de Guardas. A nossa foi instituída em 10 de outubro. A de São Paulo foi instituída em 10 de outubro de 1831. Ela tinha 100 policiais a pé e 30 a cavalo. Por isso que quando vocês ouvem o hino da Polícia Militar, vocês ouvem 130 de 31. Ou seja, eram 130 policiais iniciais que estavam dando origem a uma força, eu vou chamar de força policial, né? Já mais ou menos nas características que nós vimos construir no futuro. Tá? Bom, aí isso foi evoluindo. Em 1882 nós temos a elaboração e promulgação do Código de Processo Criminal de primeira instância. Vejam que eu esqueci de falar, os corpos municipais de guardas, eles também continuavam responsáveis por as mesmas missões da Intendência Geral, ou seja, eles cuidavam dos desordeiros. Então, se não é o caso de ninguém aqui, nem meu, felizmente, mas vocês devem lembrar que vadiagem era crime, né? Vadiagem, desordeiro na rua, a polícia atuava, andar sem documento, né? Hoje é impossível andar sem documento, porque está tudo no celular, né? Então, não tem como andar sem documento mais. Então, essas guardas continuavam com essas atribuições também. Só que em 1882, 50 anos depois, com o Código de Processo Criminal de primeira instância, eles viram a necessidade de dividir essas capitanias em províncias. Então, essas províncias foram criadas, divididas em distritos, e os distritos foram divididos em quarteirões. E aí, para cada província, eu tinha um juiz de direito, e para cada distrito, eu tinha o juiz de paz. Aí a gente entende a origem do juiz de paz, que a gente ouve os cartórios para realizar o casamento, né? Ali é casamento. Tá? Esses quarteirões, eles eram divididos em aproximadamente 25 casas. Então, a cada 25 casas, nós tínhamos o inspetor de quarteirão, que era um cidadão que morava naquele quarteirão e que, por um ano, ele era chamado de inspetor de quarteirão. Em outras palavras, ou trazendo para os dias atuais, ele era o síndico do quarteirão. Né? E o papel dele era exatamente observar tudo o que acontecia naquele quarteirão, naquelas 20 casas, e transportar isso para o Corpo Municipal de Guarda. Obrigado. Transportar para o Corpo Municipal de Guarda. Então, vejam como as relações, quando vocês ouvem falar hoje em policiamento comunitário, quando nós chegamos para o cidadão e criamos o programa Vizinhança Solidária, o que é? Vejo que na área de segurança nada se criou. O que aconteceu é que nós perdemos isso no transcorrer da evolução social, principalmente aqui no nosso país. Porque isso, na verdade, existe em alguns países aí. Por exemplo, no Japão, você tem... quando eu fiz o curso lá no Japão, eu fui para um local chamado Toyama City. Acho que é cidade ou é província, eu não sei o nome certo. Se dá lá, porque lá é outra nomenclatura, né? Lá em Toyama City,
eu achei muito interessante. Primeiro que eles deixaram a gente dirigir a viatura deles. Daí foi o primeiro baque, porque eu sentei do lado errado, né? Cadê o volante? Roubaram o volante desse carro, né? Mas o que é mais interessante? Uma pessoa, um cidadão, um morador daquela localidade, à noite, ele assumia aquela viatura e patrulhava as ruas ao entorno do bairro que ele morava ali, próximo da residência dele. Né? Isso lá eles chamam. Aqui no Brasil não ia dar nunca certo. Até pela nossa característica cultural. Mas. E aí, eu me lembro que nesse curso eram só representantes de polícias da América do Sul. Um argentino, policial da Argentina, perguntou para ele: mas o que você ganha com isso? Aí ele respondeu: eu ganho 29 noites de sono tranquilo. Ou seja, eu patrulho o meu bairro um dia, uma noite, mas as outras 29 tem alguém garantindo que eu vou poder dormir sossegado. Então, o que é isso? É o inspetor de quarteirão. Que nós criamos isso lá atrás, no Brasil Colônia, mas com o transcorrer da história nós estamos perdendo isso daí. Bom, vamos dar uma evoluída nisso daí e vamos pular aí para a época da República. Em 1889, nós temos aí a República proclamada, e esses corpos municipais de guardas passam a se chamar forças públicas. E aí eles perdem algumas características. Por exemplo, eles já não precisavam mais cuidar da limpeza. Eles já não precisavam mais cuidar do abastecimento de água. O Estado já começa a criar políticas estruturantes para atender essas demandas da sociedade. Tá? E em 1915, surge a primeira ideia, porque como essas forças públicas elas tinham a estética militar, e aí é importante a gente dizer isso, né? Em momento nenhum a polícia é militar. Ela tem estética militar. E o que é ter estética militar? É andar uniformizado, é marchar, é prestar continência, é ter uma hierarquia que existe na grande maioria das empresas. Existe hierarquia, né? Ninguém chega na sala do presidente e chama: ô, presidente, sai daí que eu vou sentar e tomar um café na sua sala hoje, né? Existe a hierarquia. É claro que ela não tem aquele rigor que tem uma força policial. Por quê? Imagina, tem um monte de gente, um monte de pessoas armadas. Se eu não tiver um controle mínimo sobre essas pessoas, aquilo vira uma desordem total. Tá? Então, em 1915, surge a primeira ideia de pegar essas forças e vinculá-las ao Exército. Então, uma lei federal transforma as polícias, na época forças públicas, como parte integrante para ser mobilizado em caso de necessidade pelo Exército. O que é isso? Voltando à origem do Brasil colônia, para dizer que o meu problema não é a segurança do cidadão, o meu problema é a defesa do meu território. Eu preciso ter uma polícia que, sendo necessária, ela vai defender o território e o cidadão espera um pouquinho. Tá? Voltamos lá na origem do Brasil colônia. Bom, o tempo passou, vários fatos aconteceram, não vamos ficar aí nos perdendo nessa parte histórica, mas em 1970, antes disso, a força pública atuando, principalmente aqui no estado de São Paulo, nós temos, num determinado período, a criação da Guarda Civil Estadual. Né? Qual era o objetivo da Guarda Civil Estadual? Era apoiar a força pública nas ações de defesa do cidadão. Por quê? Porque a força pública ela já era, nesta época, poderia ser mobilizada pelo Exército. Se ela fosse mobilizada pelo Exército, como é que eu garantia a segurança do meu cidadão? Então, para isso, eu crio uma guarda municipal. Só que aí a coisa foi, como sempre, né? Aquilo que a gente estava falando, a necessidade de uma briga de poder, isso foi se perdendo e começou. Então, vamos fazer o seguinte: para não estar mais briga, não sei se vocês veem essa situação hoje entre matar o de polícia militar, não existe isso, não existe. Não, né? Não existe. Coisa do passado. Coisa do passado. Então, vocês vejam que naquela época já começa a existir essa briga. E aí, o que o governo do estado faz? Divide o estado. Você vai cuidar do interior e você vai cuidar da capital.
Outra situação totalmente ilógica. Ilógica por quê, gente? Tudo isso que a gente foi criando, nós nunca nos preocupamos em criar uma doutrina de segurança. A doutrina, ela parte pela uniformidade de ação, de linguajar, de comportamento. Se eu não tenho isso, é óbvio que cada um atua do seu jeito. Então, eu chegava no interior, eu não sabia como é que eu me comportava, porque na capital era de um jeito, no interior era de outro. Totalmente diferente. Bom, isso perdurou até 1970. Em 1970, durante ainda o regime militar, nós temos a unificação desta Guarda Civil com a Força Pública, surgindo assim a Polícia Militar. Dentro desse cenário, é óbvio que vocês devem ter em memória aí, quer dizer, nem todos, né? Não devem lembrar de nada disso. E nós temos aí a era Getúlio Vargas, né? Que teve aquele problema da Revolução de 32, onde São Paulo, a polícia de São Paulo, a Força Pública de São Paulo era praticamente um exército, tinha aviação, só não tinha navio, porque o resto tinha tudo, né? E é óbvio que o governo federal da época, percebendo isso, falou, meu, eu preciso acabar com isso. Ele tomou tudo isso. Por isso que hoje a gente vê essas discussões no Campo de Marte. De quem era o Campo de Marte? Era da Força Pública, né? Porque ali era o seu campo de aviação. Dali que ele soltava os aviões para bombardear os outros estados, né? Então, teve toda essa situação. Mas chegamos finalmente na era cidadã. E aí nós viemos com uma nova Constituição, que é a Constituição de 88, 1988. Eu, particularmente, é uma opinião meramente particular, eu vejo que a gente tem uma cultura muito... pelo menos eu sou assim, né? Eu não consigo ver nada no celular, eu tenho que imprimir para ler. Não sei se alguém mais tem essa situação. Eu tenho que imprimir para ler. Mas como é ler no celular? Não dá. Ler no computador? Não dá. Imprime para eu ler. Esses dias eu sofri pra caramba, porque chegou agora, né? Eu assumi a área financeira do Hospital Cruz Azul, e aí chegou um documento para assinar digitalmente. Falei, vocês estão de brincadeira. Como é que assina esse negócio digitalmente? Então vai o rapaz lá e ensina. Eu aprendi. Agora não vi, mas não aprendi. Chega muito ou descobre, é verdade. E aí, com a Constituição de 1988, nós buscamos abandonar aquela ideia. Esse era o grande objetivo, por isso que muitos falam que essa Constituição veio com caráter parlamentarista e não sei o que, toda essa situação. Mas o objetivo na área de segurança pública era abandonar aquela ideia da polícia defesa de território para uma polícia defesa da sociedade, né? E aí vem o grande erro, né? Eu me lembro quando eu estava na polícia, eu era capitão na época, e contrataram uma empresa de consultoria. E a empresa de consultoria, para reestruturar aquela polícia que estava estruturada daquela conformidade naquela época. E aí ele indicou, ó, passo 1 faz isso, passo 2 faz isso, passo 3 faz isso, pá, 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 pá. As polícias, elas possuem, como elas eram vinculadas ao Exército, então ela tem uma estrutura que conversava com a estrutura do Exército, para facilitar a conversação. Por isso que muitas vezes eu ouço falar em P2. O que é P2? É o oficial de informação, é aquele que hoje as empresas têm, que chamam de inteligência de mercado ou outro nome parecido, né? Ela faz o mesmo papel que o nosso P2 faz, mas P2 era o linguajar lá do Exército. Nós temos o P4. O que é o P4? O P4 é o administrador de logística, um diretor de logística, que todas as empresas têm, mas no Exército usava a terminologia P4 para facilitar a comunicação via rádio. Se a pessoa não viaja, atenção, diretor de logística da unidade. Não, P4 do 4º Batalhão, né? Então, por isso que usava esses linguajares. Então, nessa estruturação, pediram essa consultoria. E aí, eles não tiveram dúvida. Tinham 10 passos. Aí leram o último, extinção do Estado-Maior. O que eles fizeram? Extinguiram o Estado-Maior e considera-se feitas as partes de cima. É óbvio que deu um rolo danado, travou toda a administração e aí tiveram que voltar atrás, restabelecer tudo de novo e nunca mais aplicar aquele plano. Continua do mesmo jeito até hoje. Por quê? Que é o que aconteceu com a nossa Constituição. A nossa Constituição, ela partiu de um princípio que eu não considero errado, não considero equivocado, muito pelo contrário,
é uma doutrina de segurança pública que está lá estabelecida no artigo 144, né? Onde ela trouxe todos os níveis de polícia que podem atender a situação dentro de um Estado ou dentro da nação, né? Tentou depois, com algumas emendas, tirar a polícia desse vínculo com o Exército, que hoje não tem. Inclusive, na época, existiam as inspetorias gerais das polícias militares, que era um órgão do Exército, que fiscalizava as polícias, hoje já não existe mais, né? Só que foi em 1988 e continua hoje sem regulamentar esse artigo. Por isso que a gente vê, pô, mas a polícia briga com a polícia militar. Qual é a atribuição de cada uma? Onde é que está escrito o que cada uma faz? Não, nós fomos construindo o nosso cenário. Não, eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer tal coisa. E foi assim, né? E a outra coisa que houve equivocadamente colocada na Constituição, o artigo 144 são órgãos integrantes do sistema de segurança pública. Aí ele coloca lá Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, guardas municipais. Acho que agora está a Polícia Penal também. Não. Esses órgãos são órgãos do sistema de segurança. Qual segurança? Segurança do cidadão, a segurança da sociedade. Porque segurança pública é muito mais do que isso. Segurança pública começa lá pela prevenção primária, quando eu tenho o subprefeito que está preocupado com a iluminação da Rua Boa Vista, está preocupado com a iluminação da Rua 25 de Março, está preocupado com o comércio irregular na Rua 25 de Março, ou qualquer outra localidade. Eu falo muito da 25 de Março, porque na época, em 2000, eu não lembro se foi 9 ou 10, não, foi 9, porque 10 eu já era comandante de policiamento da capital. Em 2009, nós implantamos, o prefeito era o Gilberto Kassab, e ele fez um desafio para o Coronel Camilo, o Coronel Camilo jogou o desafio para mim. Ele queria implantar o que hoje nós conhecemos como Operação Delegada. Deve ter algum outro nome parecido. E foi a primeira vez que nós implantamos. E qual era o objetivo dessa Operação Delegada naquela época? Era devolver a 25 de março para que as pessoas pudessem caminhar lá. Então, quem viveu aquela época vai lembrar que no Natal de 2009, a 25 de março era a coisa mais linda. E eu falo isso com muita alegria, porque eu conheci prédios da 25 de março que eu não sabia que existiam. Prédios históricos, né? Que estão lá até hoje, que provavelmente a gente já não vê de novo, porque novamente nós deixamos construir uma desordem naquele local. Então, o grande problema, quando a gente colocou no artigo 144, segurança pública, os órgãos são aqueles, nós tiramos fora justiça, nós tiramos fora administrações públicas locais, que também fazem parte. Sistema prisional, tudo isso faz parte do sistema de segurança pública. A polícia é só um detalhe dentro do sistema de segurança pública. Se eu tiver uma subprefeitura que me mantém aquele local organizado, se eu tiver uma polícia de trânsito que me mantém o trânsito regularizado, né? Não, quando o farol em bandeira, você leva 3 horas para atravessar aqui. Isso vai gerando uma comoção interna, as pessoas vão ficando nervosas, e isso vai gerar uma desordem pública ali. E desordem pública que não tem nada a ver com a ação de polícia, né? Mas acaba sendo uma atividade final de polícia, vai resultar numa atividade de polícia. Tá? Então, a Constituição de 88, ela trouxe essa ideia errônea de que segurança pública é atribuição de polícia. Não, segurança pública é atribuição de política estruturante do Estado. O Estado tem que criar uma política de segurança e ir implementando as suas fases. O que a gente vê hoje em dia, o que é? Precisamos resolver o problema do preso que saiu e matou o policial lá em Minas Gerais. Aí eu crio uma lei que proíbe a saidinha. Não vou entrar no mérito se é certo ou errado. Não é essa a questão. Mas por que essa lei saiu? Saiu porque aconteceu um caso. Eu não tenho uma política do que eu quero fazer. Como é que eu vou construir a minha estrutura de segurança pública? Então, eu preciso ter um sistema de administração pública. Aí vocês vão entender por que eu voltei lá em Israel. Comecei falando de Israel, que lá eles pegam um policial e colocam para fazer a administração por um período daquela localidade. Por quê? Porque ele tem essa visão da segurança e das necessidades que a segurança tem
para que ela possa garantir uma qualidade, uma ordem no relacionamento social daquele espaço. Tá? E começo por aí e vou além disso, porque depois que eu tenho a atuação da polícia, eu tenho a atuação dos demais órgãos. Né? Eu não posso ficar em dúvida se eu prendo ou não aquele cidadão, se aquele ato que ele está praticando é ou não um ato antissocial, vamos chamar assim, para não dizer que é crime. Né? E eu não posso também, depois que eu pego essa pessoa e levo ela para o distrito ou para qualquer outro órgão que seja designado para o encaminhamento, chegar lá o juiz fala, não, ele vai embora e você fica. Eu me lembro, eu era major e naquela época a gente tinha que fazer umas rondas, a gente saía para rondar, eu era do comando geral, eles liberavam, davam uma viatura, a gente ia rondar determinada área. E eu fui numa determinada região da Zona Leste, eu não consigo lembrar agora o local, mas eu lembro que era uma praça. E eu fui acompanhar, a gente chamava de auditoria em loco, né? E auditar a ação do policial. Ele prendeu, naquela época vocês devem lembrar, os batedores de carteira, né, os trombadinhas da vida, encostou numa mulher e roubou uma carteira. Deu um azar danado, tinha um policial atrás dele, levou para o distrito. Eu vi, não é que ninguém me contou, eu vi. O policial entrou com a senhora e com o outro cidadão, o agressor. Foi feito o boletim. O agressor foi liberado, porque ele foi ouvido primeiro. Não era caso de dar prisão em flagrante naquela época. Hoje eu não sei se ele... Também hoje não seria preso em flagrante. Ele saiu, a mulher foi ouvida. Ela saiu e o policial ficou para ser ouvido. O agressor estava do lado de fora, deu uma verdadeira surra na mulher. Ela ficou ensanguentada. E aí o cidadão agressor foi preso em flagrante. É isso que nós queremos construir para a nossa sociedade? Isso eu estou falando, eu era major em 1999, gente. 98, 99. Olha quantos anos atrás. E até hoje nós vivemos os mesmos problemas. Por quê? Audiência de custódia hoje, né? Que faz o papel que o delegado fazia. Não mudou muito. Né? Só para liberar. Infelizmente, só para liberar. Então, gente, partindo aí para encerramento, aí eu vou deixar para que vocês possam questionar, que acho que deve estar com várias questões. O que a gente precisa é construir, e acho que esta parte da construção, da cooperação e colaboração entre comunidade e polícias foi muito bem estruturado no decorrer dos anos. Né? Infelizmente, com a... Não sei se eu deveria entrar nesse assunto, mas já que estamos falando, né? Com a promulgação da Constituição de 88, nós partimos por um processo em que havia necessidade muito forte, e até hoje existe esse trabalho, se é involuntário ou não, se foi estruturado ou não, ele existe, de desconstruir tudo que existia. Então, eu brincava naquela época, eu falava naquela época, gente, nós vamos entrar num processo que o primeiro passo, nós vamos desconstruir e desmoralizar o conceito de família. Então, se vocês lembrarem, essa época, nós estamos falando de 98, 99, nós começamos a ter novelas que a mulher tinha 3 maridos, o marido tinha 3 mulheres, o filho namorava com a irmã e virou um negócio que ninguém mais entendia nada, né? Então, nós conseguimos desconstruir aquele conceito natural de família, né? Do convívio dentro do ambiente. Depois eu falo. O próximo passo é desconstruir a ideia de escola, educação. Hoje, se marcar bobeira, eu sou ninguém mais, só eu sou de uma época que o professor chegava e falava assim, Chaves, vai lá para o canto da parede, fica olhando para a parede. Hoje, se o professor fizer isso, a mãe entra na sala e bate no professor, se o aluno não bater antes. Né? Então, nós conseguimos desconstruir isso. E naquela época, eu estava conversando com alguns promotores aqui do onde eles ficam aqui, né? E eu conversando com eles, falei, cuidado. A trajetória é começar a desconstruir o papel de justiça.
né? E vejo o que está acontecendo. Depois do advento de um certo partidinho, Não quis entrar nesse assunto, mas vejo que a situação é essa, né? Então, eu vou desconstruindo tudo que existia. Eu vejo que o ataque naquela época, na busca de uma desmoralização das polícias, foi algo extremamente violento. Só não chegou no seu intento por causa de uma estrutura firme. E aí, sem querer defender um lado qualquer, mas as polícias, elas têm uma característica e que, muito embora elas estejam ligadas a um determinado governante durante um período, elas conseguiram construir uma estrutura administrativa que independe do governante. Ela continua na sua trajetória. Desvia um pouquinho para cá, desvia um pouquinho para lá, mas daqui a pouco ela toma o rumo. Independente de quem vai ser o novo comandante, que é um outro erro que a gente tem aqui, ele é escolhido pelo governador. Vão nos Estados Unidos, né, que todo mundo fala que é a maior democracia do mundo. Quem escolhe o chefe da polícia? O povo. A população elege. Quem escolhe o chefe do Ministério Público? O povo. Quem escolhe o chefe do judiciário lá? Eleição. Então, vem aquelas cédulas enormes, independente se é papel eletrônico, que vão construindo tudo isso daí. Coisa que nós ainda estamos muito longe de entender essa dinâmica de que a sociedade é que constrói o seu futuro e não o governante. Infelizmente, nós criamos uma cultura estruturante nossa de que o Estado é que manda em tudo. Na grande verdade, deveria ser exatamente o contrário. O povo vai definir. Vocês podem ver que, na grande maioria dos julgamentos, quem decide se é culpado ou não é o povo, através de um júri. Aqui nós temos júri, mas uma figura totalmente diferente. Tá? Então, eu acho que é isso que eu queria trazer para vocês aí numa conversa bem simplória, do porquê que a gente vive essa situação. Então, hoje a gente viu, esses dias, acho que foi ontem, anteontem, o governo do estado de São Paulo recebeu uma determinação do Poder Judiciário que tem que resolver os problemas dos presídios que estão superlotados. Não tem problema nenhum, vamos soltar bandido. Gente, essa não é a solução. Mas por que isso acontece? Porque não tem uma política estruturada do sistema de segurança pública. Começa lá com uma ordenação do meu ambiente social, né? E vai descendo para todos os níveis de atuação dentro do sistema, né? E aí o que acontece, na grande verdade, é que todos nós, sem exceção, acabamos vendo a única parte que é visível dentro desse sistema, que é a polícia. Por quê? Porque é o único que eu vejo. Eu não converso toda hora com a UPA. Eu não converso toda hora com o médico. Eu não converso toda hora com o assistente social. Eu não converso toda hora com o professor. Eu não converso toda hora com o prefeito. Então, eu não vejo isso como parte necessária com o juiz. E nem muito menos com o juiz. Acho que é até mais difícil conversar com o juiz nessa estrutura toda hoje, né? Infelizmente, a impressão que eu tive é verdade. A impressão que eu tenho é assim: a justiça, não estou falando de pessoas, mas sim do órgão, percebendo os ataques que depois da Constituição de 88 iam acontecer e até iniciaram, ela se fechou, ela se trancou no seu casulo e não deixou ninguém entrar dentro ali para poder destruir aqueles que eles tinham construído. Tá? E para encerrar, quando eu comandei a área centro, eu fiquei aqui na área centro de abril de 2009 a abril de 2010. Eu acho que eu fui o menor tempo meu foi aqui, mas também fui um dos coronéis que me rodou, porque coronel roda a polícia toda. Eu saí daqui e assumi o comando do policiamento da capital e fiquei lá até passar para a inatividade em 2013. E quando eu estava aqui, eu tinha uma atribuição, resolver o problema da Cracolândia. Que missão legal. E aí, o que eu comecei a fazer? Primeiros momentos, e até foi aí que eu conheci o Paulo Eduardo, eu tirava a farda, colocava um abrigo, era um abrigo descaracterizado, e eu ia para lá, ficava lá. Lá no
meio deles, conversando, conhecendo, tentando entender a dinâmica de cada um deles. Depois de um determinado tempo, acho que uns 45 dias, eu comecei a ir lá fardar. Bom, resumidamente, cheguei a ser conhecido nominalmente por eles. Ô, Chaves, tudo bem? Não sei o quê. Por que eu estou falando isso? Porque aí começou a Operação Cracolândia e aí o assistente social, o assistente na área da saúde chegava lá e tentava resolver o problema. Eu falei, não, você não vai resolver o problema. Mas por que não vai resolver? Porque você vem em um momento em que a pessoa ela está exatamente ou porque ela está drogada ou porque ela já está na abstinência, ela já está na busca de suprir a necessidade dela. Você tem que pegar no período em que ela conscientemente, e todos nós temos isso, ele pensa assim, pô, por que eu estou fazendo isso? É nesse momento que você tem que chegar nessa pessoa. É a história do marido, ou da mulher, não é mais o marido, a mulher não faz isso, né? O marido chega bêbado em casa. Se a mulher for reclamar nessa hora, o que vai acontecer? Vai sair uma briga danada, violenta às vezes, e não vai resolver o problema. Mas se ela chegar no dia seguinte, na beira da cama, e falar, ei, amorzinho, vai mais uma cachaçinha? A cabeça até explode, né? Pelo amor de Deus, nem por quê? Vai pegar você exatamente nesse momento em que você está com a consciência te cutucando e falando, por que você fez isso? Né? Então não adianta nem brigar com ele quando ele está sob o efeito do álcool e nem quando ele está precisando do álcool. Tem que pegar exatamente nesse momento. E o drogado era a mesma coisa. Né? Então, eu queria encerrar falando isso daí. Se a gente não conhece o público que a gente trabalha, nós nunca vamos resolver o nosso problema. E é por isso que é importante, né? Eu vi, esqueci seu nome, Aparecida falando comigo aqui, da participação da Move Centro São Paulo na companhia, né? A disponibilização de um espaço com mais dignidade para que o policial possa atuar na região. É papel da MOV? Não é papel da MOV, é papel do Estado. Mas se a gente depender só do Estado, a gente sabe que não vai acontecer. Então, essa aproximação, essa troca de cooperação é que faz a gente solucionar os problemas da sociedade. E é por isso que eu faço parte do Rotary. Porque o Rotary, ele não vai lá para dar dinheiro para a pessoa. Ele vai lá para ajudar a pessoa a crescer. Tanto é que os projetos têm que ter resultado lá no final. E aquela pessoa vai andar sozinha. Eu não vou ficar carregando ela o resto da vida. Né? Infelizmente, nós temos políticas governamentais que o objetivo é só dar dinheiro para o povo, dar dinheiro para o povo. Não, mas não adianta isso. Isso não vai adiantar nunca, porque cada vez mais vai aumentar o número de pessoas que quer dinheiro do Estado. Vai ajudar traficantes, liberar preso e tudo mais aí que a gente vê acontecer no nosso Estado. Senhores, senhoras, peço desculpa se eu não fui muito claro na nossa participação. Tá certo. Deixa eu abrir. Falei muito, hein? Não, falou tudo muito pertinente, muito objetivo. Muito obrigado. Foi brilhante, como sempre. Eu sou seu admirador há muitos anos, né? Então os meus elogios são sinceros mesmo, não formais só. Mas eu tenho assim, toda essa questão das polícias, em particular da Polícia Militar do Estado de São Paulo, me traz algumas coisas à memória, né? No passado distante, eu era muito jovem, era criança, meu tio era policial militar lá em Araçatuba, interior. E aí, eu tenho uma memória talvez tendenciosa, porque falando do meu tio, né, uma relação familiar, e alguém do interior morava em São Paulo. Mas o que eu tenho na memória é que ele era uma espécie de um xerife local. Na falta de um termo mais adequado, talvez, ou mais técnico. Mas quase que isso, no começo dos anos 70, ele só não cuidava da água e do esgoto, o resto cuidava de tudo, né? Mas tinha uma certa aproximação comunitária da polícia, tinha uma interação, as pessoas conheciam pelo nome, sabia mais ou menos que tinha, e eu lembro que ele comentava, quando vem esse tipo de gente que eu já fico em cima, porque não tem nada errado, mas a gente já fica
Imaginando que pode acontecer alguma coisa. Não, ficava lá, mandava uma viatura, ver se estava tudo bem, tudo bem. Até ver se mandava uma viatura, a pessoa se mandava. Eu não ameaçava, não, só perguntava se estava tudo bem, tudo bem, já. Né? Eu tinha essa visão mais prática, quase condomínio, assim, né? Talvez pelo tamanho, a dimensão, mas talvez seja a necessidade dessa capilaridade, essa necessidade de uma interação social com as várias instituições, né, daquela comunidade, daquelas casas de São Paulo, nem da cidade, desse pedaço da cidade, né? Centro, desse pedaço do centro, do outro pedaço, tal. Cada um vai ter uma característica e vai ter lá sempre vai ter lá uma banquinha do jogo do bicho, tem como escapar dessas coisas, né? Sim. Mas quando tiver na banquinha do jogo do bicho, num certo nível, é cultural, digamos assim. Se extrapola, aí usa uma figura de linguagem que vai, o bicheiro começa a cometer outros crimes, aí não, aí também já extrapolou, entendeu? Ou, não sei uma figura de linguagem, porque, né? E isso me parece uma coisa que deve ser resgatado de alguma forma, enquanto sociedade. E os valores sociais, aí tem família, realmente, religiosos ou valores culturais, eles têm que ser em sintonia com essa segurança pública de uma forma ampla. Me parece que essa é a única solução possível. Dentro desse contexto, talvez, e agora eu vou falar como profissional de direito, que é advogado que eu sou, eu já fui demandado, é engraçado, né? Numa situação, e era uma situação que me chamou bastante atenção, que é uma característica que nós temos no estado de São Paulo, mas não tem em outros estados. Então, dá para fazer um comparativo. E aí eu vou falar de uma situação bem particular da estrutura do sistema da Polícia de São Paulo. Então, o estado de São Paulo nós temos basicamente assim, uma polícia civil e uma polícia militar. A polícia militar com regras, a polícia civil com outras regras. E uma das questões da Polícia Militar de São Paulo, que eu acho positivo, mas é uma opinião minha, eu estou oferecendo ela a debate, é que na Polícia Militar de São Paulo nós temos uma justiça militar voltada à Polícia Militar de São Paulo. E não a justiça, vamos chamar de justiça comum. Isso é um tribunal próprio, é um tribunal de justiça militar, no caso militar, mas não do Exército, é militar, tem a Polícia Militar do Exército, mas do militar, no caso da Polícia Militar. E é um tribunal que a experiência que eu tenho desse tribunal é uma experiência muito pessoal, de outras experiências. É um tribunal muito interessante. Porque ele é um tribunal, tem uma estrutura de participação, é muito participativa. Então, você tem lá o pessoal que é concursado, o pessoal que vem do quinto constitucional, e o julgamento é feito por um colegiado, né? É um conjunto de juízes. E uns são de carreira, policiais, militares, né? Claro que no último posto, com experiência, em essa ideia, trazer experiência, né? E vão fazer o julgamento do policial militar, que é um julgamento complicado, viu? Porque o policial está no crime, está vivendo dentro do crime, né? Então, para você julgar uma coisa que é um excesso de conduta, por exemplo, é muito complicado, né? Qual que é o limite do excesso de conduta? E outra coisa, tudo bem, você cometeu um excesso, mas no calor da situação, o que é condenável, né? Em que medida? Às vezes, bom, isso é um excesso de conduta, tem que ser uma forma observada, excesso de conduta, mas ela se pode ser penalizada, excesso de conduta, são duas coisas diferentes, né? Às vezes o excesso de conduta, bom, o excesso está errado, vamos aprender com isso, vamos normatizar isso, vamos fazer até uma representação verbal, às vezes, né? Mas, e tem um problema também que eu vejo, não sei se é uma vantagem ou desvantagem, mas uma característica, eu acho que uma desvantagem, mas é uma opinião minha também. É engraçado, porque essa confusão
cultural entre a figura do da polícia militar, entre a figura do policial e a figura do militar do exército, militar naquele sentido, estrito senso do exército, acaba que algumas coisas acontecem na vida do policial militar que é própria do exército, mas não é própria da vida civil. Por exemplo, é absurdo eu imaginar, enquanto advogado, enquanto jurista, pensador de direito, que uma conduta da administração pública, do agente da administração pública, um erro, pode levá-lo sumariamente à prisão. Não pode nem ser preso por causa disso. Por exemplo, eu fui agente público, fui cargo de procurador nacional. Cuidava de dinheiro, coisa importantíssima. Não existia a possibilidade de eu ter uma prisão administrativa. Eu podia ser, no máximo, ser exonerado, ou ter uma repressão verbal, ou ter uma suspensão, mas não ser preso. Seria preso por um crime, é um julgamento penal, é outra história. Né? Mas o que não acontece com o policial militar? O policial militar, ele, por uma falta disciplinar, vai ser preso. Como acontece no Exército. Quer dizer, no Exército, o Exército ele tem uma função de ter defesa do território, um conflito armado. A gente imagina que o outro Exército pode ter problema de deserção, ele pode perder a vida, ele é um recruta muitas vezes, então tem que ter regras parciais, né, digamos assim. Agora, transportar essas regras para o policial militar, eu acho que precisa ser repensado isso daí. Há algum excesso. O que não acontece com o policial civil, por exemplo. O policial civil ele nunca vai ser preso por uma falta disciplinar no âmbito da administração pública. Ele pode cometer um crime e aí ele vai ser julgado numa instância penal. Né? Então, eu acho que algumas coisas precisam ser revistas. Né? Uma questão de estrutura, essa estrutura precisa ser revista. Então, uma estrutura que eu acho que é importante é manter uma tribunal, e aí tem inclusive tribunal com polícia judiciária, tudo, própria para as questões disciplinares e penais do policial, no caso policial militar, porque o policial está sobre aquele fio da navalha, digamos assim, mesmo civil. Né? Então, o policial civil tem um problema, ele vai ele é jogado na polícia comum, no crime comum, no delegado comum. É claro que ele vai ser penalizado de uma forma diferente pelo policial militar, na mesma situação. Da corregedoria, que nunca passaram. Não, mas... Na civil, tem um detalhe, uma particularidade absurda, que coloca o pessoal da corregedoria, cara que nunca esteve à frente, nunca foi operacional. Então, ele começa a julgar aquele outro que cai lá, ele não tem a mínima noção de que esse operacional nunca teve, né? E julga o cara, mas você já teve em confronto alguma vez? Sim, mas regulamento. Mas da estrutura. Você também tem um monte ali que está dentro da preso do Romão Gomes que não sabe. A arma disparou porque não tinha um problema na arma, né? Mas o problema que eu acho é a estrutura, né? Então, nós temos na Polícia Civil uma estrutura que é própria da administração pública. Então, na administração pública, nós temos algumas regras. Nós temos uma corregedoria com regras próprias da administração. Né? E tem uma questão de hierarquia, mas tem umas regras próprias da administração, uma visão própria. Na situação especial da segurança, ainda mais se essa pessoa for armada, digamos assim, tiver sobre uma arma ou uma pressão de rua, como você disse, Paulo, né? Que é uma situação especial, penso que isso devia ser uma visão especial, né? Essa visão especial, ela precisa ser melhor trabalhada a nível de país, a ponto de essa polícia militar, ela tem o estado de São Paulo, mas não tem os estados. Observo que nos estados que não tem o tribunal militar, a polícia militar,
há um problema maior que o do Estado de São Paulo, né? Observo também o seguinte, que há um conflito, que é um conflito cultural, é um conflito de poder entre policial civil e militar, que vai refletir nesse tribunal militar. Eu profissionalmente enfrentei essa situação, né? Então, eu tenho que fazer a defesa jurídica do tribunal militar. E quem estava do outro lado, digamos assim, do outro lado da mesa, o meu ex-adverso, era a Polícia Civil, né? Então, a Polícia Civil questionando a própria competência, digamos assim, do tribunal militar, e com tendência a ser questionado. O que era problema, porque também é o seguinte, você pega um caso, né? Teve um caso aqui, teve um erro, um problema, o cara que deu a saidinha foi lá, matou um policial. Aí você acaba com a saidinha sem pensar em todo o problema. Isso é bom ou ruim? Não estou defendendo se é bom ou ruim. O que não pode ser feito é decisões de casuística, né? Teve um caso lá que o policial militar cometeu um crime e aí aconteceu tal coisa. Tá, tudo bem, vamos acabar todo o tribunal militar por causa disso? É um fato concreto, aconteceu. E aí teve uma interpretação, nem julgamento teve, uma interpretação jornalística do fato, né, que teve nenhum inquérito dizendo que foi aquilo lá mesmo. Sempre, Mas daí sempre. não, sim, mas a partir disso não foi nem legislativo, foi uma questão via processo judicial, né? Mas se progredisse, ia terminar com alguma coisa importante, que é um tribunal. Só para finalizar, e aí dando testemunho, o tribunal mais eficiente que eu encontro, e aí testemunho pessoal também, é o tribunal militar, onde a média de julgamento é 3 anos. É o único tribunal que o advogado, e eu sou advogado, é absolutamente respeitado. Veja bem, estou falando com advogado. De qualquer outro tribunal, o advogado ele não é menos respeitado que o promotor, e menos ainda que o juiz. Lá, o advogado ele é absolutamente respeitado. Existe uma norma interna do tribunal que se diz que o advogado ele é tratado de excelência. Quando eu estava também de advogado no tribunal militar, é excelência. É fato. Da limpeza do tribunal não precisa nem falar. É absolutamente limpo. Instalações simples, ou são suntuosas. Não tem nada suntuoso, mas é absolutamente limpo. Não tem nada a ver com os outros fóruns. Que pudesse ser melhor cuidado. O processo demora 30 anos, vai demorar 3. Entende? Rigorosíssimo, não pega, acho que até demais, até conversa pessoal. É o tribunal que tem poder sobre morte de uma pessoa. Porque como usa o Código Penal Militar, o Código Penal Militar prevê pena de morte em algumas situações extremas. Claro, qualquer exército pode executar, manda para o paredão. O nosso também, em tese. Deve ter mandado algum, na guerra do Paraguai, alguma coisa assim. Normal, isso é da vida. Qualquer exército do mundo ativo tem lá um desertor, coisa do tipo, a pena de morte mesmo. Se você vê lá a Constituição brasileira, proibir pena de morte, a não ser que nessa situação que estou falando. E essa competência está na Justiça Militar. Ou seja, o policial militar não sabe. Mas, em tese, ele está sujeito à pena máxima, que é a pena capital. Por isso que eu não estou sujeito. Entende? Ele está sujeito a uma prisão administrativa, porque ele veio com a farda torta. Aí o comandante dele lá do local, militar, literalmente falando, né? Porque prisão falou, você vai ficar 2 dias aqui sem voltar para casa. E daí você tem lá sobre o compromisso, cara, vai ficar aqui preso. Isso pode acontecer, e por vezes acontece. Sim. É um pouco menos atualmente. Atualmente, mas enfim. No passado. Autoritarismo. Não, mas eu quero dizer o seguinte, que as coisas têm que ser. PDO deixa os caras assustados. As coisas têm que ser melhor pensadas,
melhor equilibrada, né? Talvez, e aí eu estou falando em favor do policial militar, né? Do policial de rua, do normal, né? Mais bem assistido. Tem a questão do bico, né? O policial militar ele pode fazer um bico ou não? Eu acho o seguinte, não é questão de proibir fazer o bico, não, mas ele não deveria não ter essa necessidade. Eu dou um passo para trás. Vale por isso. A discussão Você é bem antes. ponderado, né? Hã? Você bem ponderado. Tem que ser, por que não? Sim. Sim. Né? Eu até tenho uma ideia maluca, hein? Mas é só minha. Né? Mas eu coloquei instâncias próprias de discussão. Isso no Estado de São Paulo eu já coloquei essa ideia. Essa fazenda lá, que a gente participa de outras coisas. Né? Que eu não vejo motivo, e aí é público, essa é a minha posição. Eu vou dizer duas coisas. Primeiro, essa posição. Segundo, eu já usei essa vantagem. Eu não vejo motivo para juiz e promotor ter 60 dias de férias do ano. 2 períodos de fim. Você está com inveja? Não. Eu provo que não. Eu fiquei 15 anos procurador profissional, nos 15 anos eu teria 60 dias de férias. A procurador tem 60 dias? Não. É que eu sou bom advogado, eu fui na justiça e ganhei 60 dias. Para mim. E pedi exoneração por 60 dias e tudo. Mas você tem 60 dias de férias? Pois é. Eu não tenho nada na minha vida. Está pedindo exoneração. Então, eu falo que quem já teve essa prerrogativa já usou e abriu mão. Sim, pessoal. Agora, eu acho que uma coisa que a gente podia pensar é não dar 60 dias de férias para juiz e promotor, porque tem uma razão histórica que eles têm 60 dias. E não é porque trabalha muito. Juiz trabalha muito, promotor. Não é. Sabe qual é a razão histórica? Porque o juiz e promotor não, ele pede carona, mas o juiz, ele só podia dar aula. E geralmente o juiz era professor de ginásio do Estado. Quem lá na década de 50, todo professor de português era juiz. E para coincidir as férias com férias de professor, que tinha lá no meio do ano e no final do ano, tinha os 60 dias para coincidir com férias de professor. Então, não coincidia a férias do juiz com do professor. E como ele era professor, ficou 60 dias de férias. O professor tem em termos 60 dias de férias, né? Em termos, porque ele usa e tal. Então, a ideia que eu tenho, estou falando demais também, né? Mas me deram essa oportunidade, eu acho que devia revogar de juiz promotor justifica, mas eu acho que justifica 60 dias de férias para o policial. Por quê, Humberto? Não sou bonzinho, não, nem tem nada do policial. Porque o policial está sob uma pressão que a gente não está. Então, o policial, muitas vezes, ele tira um plantão, mas ele tem criança em casa, tem uma mulher, tem uma família. Está sujeito a alguma coisa, né? Então, você, na verdade, você tira uma certa pressão psicológica do trabalho dele, principalmente o de rua, né? Só policial de rua. Devia ser dado esses 60 dias de férias. Isso vai custar mais para o Estado? Não vai custar mais. Não é gasto mais, não. Ao invés de pagar licença-prêmio em dinheiro. Não estou tirando uma coisa. Não tirar uma coisa pelo outro. Mas parece que tem qualidade. Estão tirando em dinheiro em virtude do salário mal remunerado. Então, é um grande. Sim, mas eu digo assim: isso seria algo que teria um efeito benéfico psicológico, teria um efeito benéfico em termos de qualidade de trabalho. Para dar um serviço, né? Porque a pessoa se desaparecer. E a pior que existe é um homem armado. Sob pressão. Estressado. Pelo amor de Deus. Sem clareza mental, né? No momento, Estressado, né? Estou estressado. Vai acontecer alguma coisa. Queria conversar com você. Queria conversar com você. Alguma coisa pode acontecer para ele, principalmente, né? E a primeira vítima é ele, a família dele, que está em torno dele, e depois as pessoas com quem vai se relacionar, é óbvio. E a sociedade tem medo, as pessoas têm medo de polícia. Alguns não devia ter, né? Quando eu era pequeno não tinha medo de polícia, hoje começa a ter, né? É uma verdade isso. Então a gente precisa pensar na estrutura, a gente está falando historicamente de uma estrutura, né?
Pensa de forma isenta, não é favorecido. Sem calor, né? Sem emoção. Sem emoção. Ah, mataram um policial, vamos fazer uma. Não, menos. Vamos pensar, olha, tem esse problema, tem problema. O policial está sob estresse, tem isso, tem aquilo. A lei rigorosa precisa ser tão rigorosa, pode ser um pouco menos rigorosa, um pouco mais civilizada, no sentido desmilitarizado. Sim. Né? Tem a Polícia Civil, o que nós vamos fazer? Extinguir, juntar, fundir, vamos pensar essas coisas. Deixa do jeito como é que está. Melhora as competências. Bem na Polícia Civil, você tem polícia municipal, polícia federal, Penal. Tem polícia até no Congresso. Carcereiro com Não, e tem. Não é polícia penal, não existe. E você tem. Polícia penal, ele é o cara que é o carcereiro, ele é o carcereiro que está lá cuidando, está no presídio. Agora, polícia penal, inventaram, fizeram um bom lobby, e hoje ele está com polícia. Não, isso, mas a gente não pode. Diferente e tal, fica lá. A gente não pode também ser refém de lobby, né? Podemos ser refém de lobby, porque todos nós somos, hoje em dia, refém de lobby. Né? Então, eu penso que o Coronel Chaves trouxe um visão interessante. Ele não trouxe a solução, mas trouxe a reflexão do problema, que eu acho fundamental. Né? Às vezes, a solução, tem solução? Não tem, eu não tenho solução. Ele já começou a abrir para não tem solução. Mas eu tenho Histórico aí, né? uma reflexão do problema. E o problema não é um problema meu, é um problema de todos nós, das gerações futuras, principalmente. Né? Eu estou em fim de feira. Já virou uma curva. Já virou uma curva. Então, nós que vamos tentar sugestões para que haja. Então tem algumas coisas muito boas, né? Algumas coisas a se pensar, algumas coisas que eu não acho que é um grande dispêndio do Estado. Eu tenho lá uma função na Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo, por exemplo, e a gente vê números, né? Eu não vejo algumas coisas como dispêndio do Estado. Eu vejo ganho, e outras coisas do Estado não vejo lógica, a não ser lobby. Por exemplo, juiz tem 60 dias de férias. Nenhum. Juiz tem 60 dias de férias, promotor tem 60 dias de férias, defensor público federal tem 60 dias de férias. Eu não sei porque o cara que presta concurso para ser advogado público, defensor público, advogado público, para defender quem não tem dinheiro, precisa ter 60 dias de férias. Tem muito serviço? Não, quem tem muito serviço é ajudante de pedreiro, que levanta a laje. Esse é o serviço. Capina um lote. Esse é o serviço. Braçal. Agora, nós temos paletó e gravata, não trabalhamos muito. Longe disso. Trabalhamos. Os cargos todos têm seus assistentes, né? A gente trabalha bastante. Trabalha. Ainda bem que trabalho dignifica o homem, ainda bem que trabalho, tudo isso é muito importante. Quem não trabalha bastante hoje em dia? Quem trabalha bastante hoje em dia. Mas as coisas têm que ser, tudo isso custa para a sociedade. Então tem que ser bem ponderado. A gente precisa pensar na sociedade estruturalmente. Faz um tempo que a gente passou pela Constituição, a gente já tem alguma experiência. Isso está certo, isso não está certo. Temos um problema grave na cidade, que a cidade em si é um problema grave. Né? E aí tem problema de obra, saneamento, segurança é um problema. Dentro dessa segurança pública e pessoal, e segurança dos negócios, tudo está nesse contexto. Como é que vão resolver esse contexto? Pensando, discutindo, envolve segurança pública, iluminação, o lixo, transporte público, tudo isso é muito importante. Vejo o problema da Cracolândia assim, sempre aparece uma pessoa com mais boa vontade do mundo e vai lá, vamos fazer assim, né? Talvez o que está faltando é pensar um pouco, né? Interessante essa postura, né? Vou cuidar daquele problema, vou botar uma roupa normal e vou lá entender. O que acontece? O que acontece? Vou ouvir ouvir outro. Olha, aqui tem isso, tem um momento de chegar. Não é chegar a qualquer momento, porque, claro, aí não está sobre referindo direito.
Talvez chegue aquele momento só que a pessoa pensa, o que eu estou fazendo aqui? Tem aquele momento de consciência, né? Você consegue resgatar a pessoa do problema, né? Tem que ter uma inteligência, uma estratégia. Não adianta. É óbvio, sei qual é a solução, eu sei qual não é a solução. É óbvio que o problema da Cracolândia não é simplesmente policial, é um problema de inteligência, Social. multidisciplinar, provavelmente, todos os aspectos, né? Saúde, cultura, educação. É claro que a gente está formando de prisão, de ocupação de espaços nas penitenciárias, cadeias, né? E estamos com muita gente sendo presa. A solução é tirar as pessoas de casa? Não. Tem que rever, né? A gente tem que ver isso aí. Será que todo mundo que está lá tem que estar lá? É isso. Eu não sei também. É isso, a gente tem que estudar as coisas. E outra coisa, o que leva? Ah, tem muito, vamos supor, não sei, vou te falar. Vamos supor que lá tem muito traficante. Traficante do quê, né? A gente sabe que droga também tem Tem vários níveis, vários tipos. Né? Ah, tem muito pessoas que traficam de droga, mas é traficante mesmo, aquele cara que fica rico, traz do Paraguai. Não, é o cara que vende na ponta. Bom, mas por que nós temos tanto menino, chama de menino, traficante de droga? Ah, tem menino traficante de droga porque não acabou com o campinho. Outro dia eu estava vendo esse negócio. Do campinho. Tem que Eu vi uma frase agora nessa Olimpíada, alguém falou assim, olha, deixamos de ter jogador de futebol mundial quando nós acabamos com o campinho, é verdade. Na minha juventude, na minha infância, tinha um troço chamado campinho, que era um terreno basicamente, tinha dono, era no canto, punha 2 chinelos assim, Descalço. pegava descalço e jogava uma bola de meia. Cara, isso é campeão, isso aí é cara muito bom. Uma gravidade maior, retirado da escola pública, professor de educação física. Tem mais esse. Essa figura não existe, mano. É a Associação de Pais e Mestres que mantém. Mantém o professor. O Estado não manda. O Estado já não tem mais professor. Então assim, a figura. E outra coisa, além de perder o jogador, nós perdemos o gosto pelo futebol. Então, existe uma geração, até um tempo, que ela ia no estádio. E tem uma juventude agora, uma juventude de 20 anos para menos, ou 20 e poucos anos, como não teve campinho, também não tem um interesse em futebol. Então, você vê que os estados são coisa de uma certa geração para frente, para trás já não existe mais. Né? Isso é bom? É ruim? Cara, tudo bem. Esse cara deixou de futebol? Talvez, é uma especulação. E deixou de ir no campinho, agora virou traficantezinho. Porque não tem outra coisa para fazer. Só dinheiro. Ah, estou precisando de dinheiro. Claro que dinheiro está precisando. Mas não é só isso, é cultural. O que eu vou fazer? Ah, eu jogo videogame lá, que uma hora enche o saco, eu saio para a rua. Na rua vai encontrar um próximo desse aí. Entendeu? Então a gente tem que pensar no todo. Não estou sendo piegas, mas tem que pensar essas coisas, né? É que lá já é uma consequência, né? É isso. Tá lá, a Cracolândia. Isso. Então a gente tem um problema lá na ponta, mas tem que pensar nas gerações futuras. Aí está dentro do que o coronel falou, Isso. até a história. Na ausência do poder público, outros tomaram o poder. Isso. Né? E aí, quando eles querem fazer política pública, aí os nossos governantes acham que política pública é feita por polícia. A polícia deveria estar última lá para dar garantia a todas as outras. A implementação da polícia, exato. Isso, exato. Não, é que nem um exemplo maior, foi uma grande ideia, mas finalizou da forma mais errada, absurda do mundo, só serviu para ferrar a vida dos policiais. A operação Subida do Morro lá, no Rio de Janeiro. Vamos tomar os morros novamente. Ah, legal, lindo, maravilhoso. Todo mundo foi, os traficantes fugiram de lá e vieram aqui para o nosso litoral. Pronto, tomou. Cadê o Estado? Foi embora, largou os PM lá, os polícias ficaram naqueles contêineres lá com 50 graus lá dentro, com uma população abaixo odiando eles, e o Estado veio junto? Não, largou os caras sozinhos lá. Meu, aquilo foi um absurdo, não tem situações aqui, eu sei de casos exatamente, que você sabe do que eu sei,
quando tem essas operações, Tá. os policiais mandam lá para Cacolândia. A dificuldade que eu escutei muito da pessoa, não vou. Não, pode chamar, eu prefiro ir para a corregedoria por indisciplina Sim. do que ir para lá, para ter promotor e outros mais ali, eu pegar um Sim. BO de abuso. Sim. Então, eu já vou direto lá, não precisa saber, eu não vou, porque eu estou indo para lá para me ferrar, só isso. Sim. E como sempre, os polícias que vão para lá, tá todo mundo filmando eles, né? É o abuso que é o direito do mala ser mala, é o direito do cara estar lá, é o direito dele. Não, você é absurdo. Perderam-se. Tá lá, é o direito dele. Esse polícia lá, como até um certo presidente falar que roubar o celular, outra coisa, é para tomar cerveja. Polícia é maldoso. Porra, o menino foi parar, fazer, coitadinho, ele queria só tomar uma cervejinha para trocar aquele celular que ele roubou para matar, matou alguém para roubar o celular. Então, esse é o conceito. Voltando dentro das suas frases lá, a visão, hoje nós estamos com um país mudado, virado. Quer acabar com a família, acabar com tudo, já veio de uma televisão forte, uma certa emissora, apoiada por um certo partidinho, via, daí quando saía aqueles black bloc na rua, e a mídia ninja, já ganhando uma boa grana para fazer aquilo lá, e já preparado, olha, fulaninho, você vai cuspir no PM, joga, né? Aí, na hora que o PM reagir, você... E aí parecia polícia assassina, polícia violenta. Não, mas não contou, não filmou tudo lá, que aquele vagabundo, né? Que ele tinha feito. Ele foi, o que ele fez antes? Foi tudo montadinho, bonitinho, ajustado, né? Pô, tá lá, nós estamos... E a população apoia, fica lá linda. A população nossa está com os valores invertidos, né? Que até falou do padre, antigamente, como desse seu tio ali, e tinha até a figura do padre, um padre que dentro da comunidade, nós tínhamos uma comunidade policial, o padre fazia parte, que era um cidadão, hoje o padre é um militante que está lá, ajuda a fazer a baderna, né? Infelizmente está apoiando isso. Então nós temos um país totalmente... Em relação a... O que acontece? Os valores invertidos completamente. Dentro das escolas, a professora apanha. O que nós precisamos fazer é o seguinte, duas coisas. Chamar essa discussão, discutir. Me parece que houve exatamente uma desconstrução, realmente. E essa discussão, ela vem muito pouco a pouco, cada dia é um detalhe, e você não percebe. Quando vê, já passou depois de 30 anos, a gente tem tudo muito complicado. O que nós temos? Nós temos isso, aí criou-se feudos de privilégio. Esses feudos de privilégio se tornaram impenetráveis, porque a pessoa tem medo de perder privilégio. Estou falando do judiciário, por exemplo. Tá? Então, tem o período. Aí o juiz, você não pode falar do judiciário porque comete um delito máximo. Agora, então? Não, na verdade, nós temos que discutir o judiciário, sim. Tem que discutir a justiça, tem que discutir o juiz, o horário que tem que trabalhar ou não, se tem ele vai trabalhar em casa ou não, isso tem que ser discutido, não vai ficar livre. Se tem que ficar em casa ou tem que ir no fórum, eu acho um absurdo o juiz trabalhar em casa. Por que você acha um absurdo? Eu não preciso do juiz na hora, naquele momento. Não, para dar uma liminar, cara, para resolver, para tirar um cara, para fazer uma audiência e custódia, vai. Sim. Para tirar o bandido do PM malvado. Mas preciso do juiz, não preciso. Por que tem que estar na casa dele? Fica no fórum. Pega o horário de trabalho dele, eu trabalho das 9 às 17 horas. Aí, não, o juiz só vem depois das 2. Peraí, mas como eu não trabalho das 9? Não, das 9 você quer, doutor? Aqui, a parte da manhã é em casa. Da manhã dá aula. Tem até um detalhe, Dá aula. aquele juiz de plantão do DIPO, né, que está lá, o cara está com uma prisão na delegacia para sair para procurar esse cidadão. Para conseguir, aí ele fica chateado por conseguir achar ele no restaurante. Não, então. Não está de plantão lá no DIPO? Não, então é assim, né? Então assim, não é. Então, assim, tem alguns cargos. Eu vou falar, o médico do pronto-socorro.
Mas o socorro não está na casa dele. Ele tem que ir para o socorro. Não tem nada acontecendo. O senhor fica aí que vai chegar um cara com o braço quebrado a qualquer momento. Isso mesmo. Entendeu? Foi regra do CFM. Se ele Não sai para vir de casa para resolver. finalmente, ele Não. não pode sair do Não, outra coisa é o juiz. O juiz não tem horário para estar. Onde que é o lugar que eu vou achar o juiz? Não, não é na casa dele. Olha. Tem que estar lá no fórum, tem que estar. Mas eu só. Pode dizer, pode ser que tenha uma emergência com uma liminar que eu preciso, o senhor tem que estar aqui. Juiz de primeira, segunda, terceira, até o Supremo. Onde é que está o juiz supremo? Está dando aula lá em Portugal, não sei aonde. Bom, não é o juiz do Supremo. Está lá no seu fórum, seja no Palácio do STJ, do Supremo, ou do policial militar, ou não sei o quê, tem que estar lá. Todos têm. Então, assim, tem que discutir o judiciário. O Ministério Público nem se fala. O Ministério Público do nada. Então, é exatamente isso. Respeito muito o Ministério Público. Acho um órgão muito importante. Não estou pedindo a extinção do Ministério Público, não é isso. Mas melhor pensar a competência do Ministério Público, a obrigação do promotor. Eu vejo o promotor com muito, em geral, com muito poder e muito pouca obrigação. Inclusive de acusar. O promotor acusa alguém, às vezes até dá entrevista, né? Tal, sei lá, expõe a pessoa e depois não era nada daquilo. E depois ele mesmo pede absolvição. Ele pede absolvição. E agora, então, Entendeu? Então, a televisão, ouvindo a imprensa que agora fala, ele estava investigando. Oi? Isso. Né? Não, sim. Escritura, as operações, uma certa o concurso errado. Então, assim, no passado, eu acho que tomou-se uma decisão errada. Discutiu se o Ministério Público podia investigar ou não. Havia um pensamento pensando, não, o Ministério Público tem que ficar fora da investigação, ele tem que ficar um órgão externo ao órgão policial, digamos assim. Tanto o Polícia Judiciária, tem que ser externo. Ele sempre foi envolvido só. Se ele se for envolvido com a investigação, ele toma parte. Porque qualquer de nós faz isso. Por exemplo, se você for investigar alguma coisa, muito, você começa a acreditar naquele objeto de investigação. Eu tenho um amigo que é engenheiro, ele começou a estudar elemental. Você sabe o que é elemental? É doente, só sei querer, qualquer coisa assim. Não estou falando que esse negócio existe ou não existe. Mas ele era engenheiro cético, assim. Aí foi uma questão de curiosidade, tá? Ele começou a estudar, ele tinha que escrever sobre esse assunto, começa cara, ele estudou tanto que ele começou a acreditar, mas um dia ele falou que encontrou um alimentar em cima da cama dele. Duvidei dele, talvez seja parecido, não. Mas eu percebi o seguinte, que se você vai estudar muito alguma coisa, você começa a acreditar, né? Quem estuda muito disco voador, acredita em disco voador. Também não estou falando que existe ou não, mas eu estou dizendo o seguinte, que é uma característica. Se você começa a investigar muito um crime, e chega e pega uma pessoa e fala, a pessoa culpada é esse, você começa a acreditar que ele é culpado. E como é que você pode estar numa posição já de apresentar denúncia, você pôs a investigação? E é pior, se você fez a investigação, como é que você pode ser juiz do seu objeto da sua investigação? Que é o que a gente percebe hoje. Entendeu? Então, assim, o sistema policial, o sistema judiciário, a sociedade, ela tem que ser discutida, tem que discutir, não pode esconder essa discussão, tem que ser repensada. E nesse tipo de fórum, nesse tipo de mesa de discussão. Mais que ele está dando a atribuição dele, se o inquérito ele vê que não está suficiente, ele pede cota, devolve, né? Isso. Não precisa sair, o coletinho dele. Isso. Agora gerou flags. Isso. E outra vez, e se não tiver suficiente, ou porque não foi suficiente mesmo, mas tem uma distorção aqui. Bom, aí ele tem a possibilidade de abrir um procedimento para ver se não houve uma distorção disciplinar. Exatamente. Né? Agora, se for ele mesmo, como é que eu vou abrir um procedimento contra mim mesmo? Como? Entendeu? Então, se imaginar o Ministério Público como um órgão externo, dentro de certos limites e responsabilidade, é excelente. Começa a fugir disso, já se torna um problema. Então, nós temos o quê? Temos situações no Estado muito amarrada, muito presa. Por exemplo,
até sem proteção, e aí coloca a polícia militar nessa situação, muitas vezes, já, a polícia militar não tem proteção. Não, nenhuma. Ele está por conta própria. Tá com Ele paga a viatura que ele bate. Ele paga a viatura. Ah, é? É, isso. Olha, eu não sabia Né? disso. Se ele bater, ele paga. E sem um apoio, Independente se ele está errado ou não. e sem um apoio, eu não quero usar a palavra social, nem sem o apoio do Estado suficiente para o exercício da profissão dele, isso é todo tipo de pressão. E pior, armado. Porque muitas vezes está sob pressão, você não está armado, você faz menos besteira. Mas você faz é xingar, né? Mas só você xingar. É isso mesmo. Entendeu? Armado, né? Assim, armado. E pior, a característica está armado realmente, né? Então, você civil também, né? Então, o que o Estado tem que fazer? Tem que pensar em situações, né? E não é repressora, é entender, é conversar com as pessoas, né? Por que o pessoal faz bico? Ah, eu faço bico porque eu não tenho aluguel. Coisa da vida, quer ter aluguel. Ele vai receber o quê? R$ 3.000 por aí para pagar 1.500 de aluguel. Vive numa comunidade que ele tem medo, porque ele é policial, então ele está no meio do... Não pode usar farda, ficar com ela escondida. Veja bem, eu quero policial e mora na favela. Por que é uma favela? Não é que ele gosta de favela, ele tem dinheiro. Vamos falar um português claro. Até a verde oliva você Entendeu? não pode usar mais. Entendeu? Então, na realidade... A gente usava por orgulho. Isso aí, hoje não. Mas vamos... Né? Mas, então, na realidade, essas coisas precisam ser pensadas. Eu preciso pensar numa política habitacional do Polícia Militar? Preciso. Veja bem, eu tenho que pensar em toda a política habitacional Para entender, né? para entender por que o policial militar não tem casa. Ele mora aluguel. A casa E esse problema vai ter problema para ele e para a segurança, para mim, inclusive. Eu não tenho nada a ver com isso, não. Eu vou ser vítima desse problema. Porque eu estou na rua, aí o policial militar tinha que fazer uma coisa, não está fazendo, porque ele fez bico, trabalhou o dia inteiro, está cansado, está estressado, enfim, vai poder fazer isso, né? Então, coisas têm que ser pensadas, né? Tem que falar com as pessoas, tem que ouvir, tem que botar, instruir lá, conversar, entrevistar, olha, qual é o perfil? Como é que você mora? Então, assim, uma coisa cara, que todo mundo tem que ter casa, não é isso. Mas tem gente que tem que ter, e em especial, ter um acolhimento. Até porque arriscam a vida todos os dias para manter a nossa segurança. Então, é uma E outra. pior, e ele arrisca a minha vida, porque se ele não estiver tranquilo, eu vou levar um tiro. Isso. Exatamente. E Hã? não vou tomar a decisão que tomamos. Foi isso que nós vamos tomar a decisão. O risco, a preocupação exatamente com a condição, né, daquela comunidade, a condição que eles estavam vivendo e a condição que nós, como sociedade, estávamos vivendo. Isso. É muito importante, Isso. é necessário ser discutido e até mesmo que nós descobrimos muito nesse um ano que estamos lá com eles, né, no espaço nosso, eles vêm do interior. Eu só tenho lugar para dormir, não tem lugar para ficar. Precisava da viatura. E no caso deles, da segunda companhia, estava ocupando uma base, uma outra área de uma outra companhia. Sim. O que acontecia? Todo mundo urinava lá em cima da praça, em cima deles. É possível dormir? Não. Pichava as viaturas dele enquanto estava dormindo. Não é nenhuma condição humana. Não tinham estrutura humana para fazer nada. E fora da área de atuação deles ainda por cima. Isso. Vai ser assim. Não é nem condição humana para você colocar uma pessoa. Se você pega o seu empregado de empresa e coloca numa condição dessa, você vai preso. Está preocupado com a Cracolândia? Estão preocupados com a Cracolândia? Não. Primeiro teria que preocupar com a condição do seu funcionário. Porque faz parte de tudo, né? Assim, você tem dó do funcionário. Não, primeiro eu tenho dó, porque eu sou um ser humano, né? É isso. Mas eu tenho, além de dó dele, eu tenho inteligência. Eu sei que ele, sob essa condição, como é que esse cara vai cuidar da minha segurança?
O garoto foi esfaqueado, o policial, né? Eu soube disso, não? Não sabia, mas Então, mas a condição que ele estava para ele era do interior. sim, sim. Então, é possível. Todas essas coisas estão subindo. Eu estou subindo. Minha família, nós todos somos isso. Porque a pessoa que cuida disso ela não está sob condição. Se numa empresa eu colocar um empregado, funcionário de empregado, sabe, privado, sob essa condição, eu cometo crime. Chama crime análogo a escravo. Para nós era crime. Era crime. Isso não vai para uma instância penal por dois motivos, chefe. Porque ninguém tem coragem. Pô. Vai expor um monte de coisa, né? Não, ninguém tem coragem. E depois eu vou falar uma ação que eu ganhei. Verdade, real. Ninguém tem coragem de expor e eles não têm coragem. A gente expôs isso no lançamento. Não, né? sim. A gente acabou expondo porque tudo. É de uma forma, eu acho, jurídica. Uma denúncia criminal contra o Estado. Isso é possível? Bom, eu tenho uma jurisprudência que eu trabalhei enquanto advogado, tá vendo? Tinha um funcionário da União e eu entrei na ação civil, dizendo que ele estava não em condição análoga a escravo, que é essa situação de não ter onde dormir, ter que dormir em algum lugar no canto. Isso é condição análoga. Mas isso é a escravidão em si. Escravidão é a pessoa não ter autonomia de vontade. Tinha um funcionário, ele pediu exonação, não deram exonação para ele. Bom, então a justiça vai alegar o quê? Escravidão. Aí passou, lá foi até o STJ, foi rápido até. E eu tenho a decisão dizendo assim, que é um escravo, a União escravizou uma pessoa. Essa pessoa tem doutorado na USP de Direito. Fala 2, 3 línguas, fluentemente. O carro do cara é Mercedes, você tem dinheiro. É escravo? Porque ele tem direito de exonação, não deve. E tem uma série dizendo que ele foi escravo pela União. Eu me publiquei muitas sentenças para não mexer com os brios. Não está lá no Magíster? A sentença vai não mexer com o brilho dos... Não vai. Porque a gente sabe que... Mas é isso. Então, é isso. Nós temos que meter o dedo na ferida. Eu sempre penso o seguinte, eu não posso admitir que nenhuma pessoa, seja empregado ou funcionário público, normalmente funcionário cuidando da segurança pública, responsável. Eu falo um homem armado, é uma figura, né? Tem que ser uma pessoa com poder ali na hora. Poder, tem que decidir, tem que ter discernimento. Primeiro, as pessoas têm que ser muito bem instruídas, juridicamente, socialmente, como se comporta. Até etiqueta tem que ser na pessoa dessa. Já desculpa, tudo. Ele tem que ter um comportamento não exemplar, médio, né? Normal, né? Ele vai ter situações. Pega uma pessoa batendo na outra. O que você faz? Eu não sei o que fazer. Ele tem que saber o que fazer. Pega lá alguma coisa, uma criança lá perdida, o que faz? Não sei, mas ele tem que saber o que fazer. Né? Um problema até de trânsito, sei lá, deu lá um quiprocó, ele está lá ele envolvido naquele negócio, ele tem que saber o que fazer. Ele vai direcionar alguma solução àquele conflito. Ele tem que saber a solução de conflito, as possibilidades que tem, competência, psicologia, às vezes até a pessoa está aqui caída, vamos chamar quem? Mexe, não mexe, pode mexer no corpo, não pode mexer no corpo. Não sei, ele tem que saber disso. Muita coisa, tem que saber um monte de coisa. Né? Assim, e ter discernimento. Agora, essa pessoa tem que ter dignidade, e a palavra é dignidade mesmo, para ocupar aquela função. Verdade. Agora, não vai ocupar essa não tem onde morar. A gente começa a reforma deles lá, do espaço para eles, a gente fez alojamentos para eles. Então tem o mezanino, lá tem os quartos deles com banheiros, com 2 cozinhas, para eles poderem ter todo o conforto necessário. Sim, tem que ter dignidade, né? Então, a pessoa tem que ver com dignidade. Eu tenho que ter, no mínimo, a dignidade, para o policial militar, o que a lei exige para o meu empregado. E se eu tiver uma construtora de casa, de prédio aqui, Sonarés, qualquer prédio, normal, apartamento.
e chamar pessoas do interior e colocar para dormir no canto qualquer, além de ser penalizado pela Justiça, pelo Ministério do Trabalho, tudo tal, vem o Ministério Público e me enquadra, cara. Bobear, vou preso. Mas eu faço isso com o policial, por exemplo. Mas a gente questionou eles. Vocês nunca questionaram essa condição? Ah, não, estava vendo um local, estava vendo... Tem tanto prédio público, gente, tem tanto prédio público. Mas não compete a eles só ver isso, compete a nós. Né? Porque eu entendo que quem está lá de dentro também tem dificuldades de Está indo contra a instituição. instituição, ele tem lá problema de Mas até a questão- acatamento. Isso, de que não iríamos revogar essa condição. Não, sim. Não, nós, enquanto sociedade. Nós somos sociedade. E ele precisava daquilo, e aquilo seria um luxo para eles, né? Porque as outras companhias publicaram depois. Poxa, vocês estão hoje, saíram do 0 para 500, para 1.000. Então, mas compete a nossa sociedade cuidar disso daí. Né? Então, nós sempre temos a preocupação, né? Cuidar do quê? Pode ser, desde o alojamento do espaço até o Tribunal Militar. Não sei o que você acha do Tribunal Militar, chefe, se você... Nem todos são a favor. Não, sim. O Tribunal Militar, na grande verdade, ele só recebeu esse nome porque nós vimos lá na história, né? Isso. Ele vinculou-se ao Exército, então, na verdade, ele foi criado porque, como os policiais poderiam ser convocados, mobilizados pelo Exército, eles poderiam praticar crimes militares. Eles precisavam. E aí a coisa foi evoluindo. Qual é a grande vantagem do Tribunal Militar? Você pode falar o que você quiser, mas eu sei o que você fez. Porque eu faço a mesma coisa que você. Eu trabalho no mesmo, eu pratico as mesmas ações que você pratica. Então, é por isso que às vezes a gente fala, pô, mas ele é muito rigoroso às vezes. Porque ele sabe que o que você está falando não é verdade. Pô, você não dispara. Esse disparo você não fez assim. Pode ter sido em outra segunda, mas desse jeito não foi. Tem experiência. Tem a experiência, ele tem essa. Sabe o que aconteceu. Ele está tudo certo. E dá celeridade no julgamento, né? Então, não fica. Porque os crimes de homicídio são pelo júri, né? É meio que. Claro, demora a vida inteira. E o extremo Só o caso do respeito. Carandiru, tá até hoje aí. Ninguém sabe o que vai acontecer até agora. E o extremo respeito que tem o tribunal. Porque você precisa ser respeitado. O acusado, Charles, ele precisa ser respeitado. O acusado é um cara. É um acusado. Ele precisa ser extremamente respeitado, rapidamente e punido. Mas a boa punição começa do respeito. Então, pô, mas o cara é muito respeitado, extremamente respeitado naquele ambiente e duramente punido. E rapidamente. É isso. Só encerrando, Chaves, tem a felicidade de passar com uma comenda? Vamos bater uma foto. Comenda? Oh, meu Deus do céu. De agradecimento pela sua. Obrigado. E, olha, Obrigado. você tem muita medalha, muito. Você não tirar uma foto com tudo? Podemos, devemos. Obrigado mesmo. Vamos sim. Vamos. Vai do lado. É o Chaves. Coronel Chaves. Esse é o Coronel Chaves. E dizer que esse tema é muito importante. Um tema assim, talvez a gente abrir essa discussão, não encerrar, mas abrir essa discussão. Isso é muito importante, que vai daqui para o resto da vida. Sempre estar melhor a segurança. Não depende só da gente, não pode ser uma política de governo, tem que ser uma política de Estado. Muito obrigado. Que agradeço. Tirar aqui primeiro e depois eu tiro sempre perto.
Tirou uma para cada um? Tirar Tirei. Só tirar aqui agora? Certinho. Obrigado. Esqueci de falar. Realmente. Por que lá eu tenho 3? E aqui eu tenho só 2, 3 e tem